do Colégio Militar de Curitiba. Então, quem vai estar trabalhando comigo aí no CAUNI, com as questões das universidades, vai estar trabalhando com a língua portuguesa, principalmente a questão da literatura. Então, nós vamos ter um complemento. Se vocês forem olhar essa semana, nós trabalhamos com o romantismo lá da BNCC. Eu procurei tentar ajustar aqui para a gente poder trabalhar e conversar, fazer uma linguagem e fazer um complemento, né? Tendo um complemento do que nós vamos trabalhar ali, e algumas lembranças que ficaram no passado também da questão da literatura, tá bom? Poesia e no romantismo. Vamos trabalhar aqui, dar um cliquezinho, peraí, então beleza. Vamos identificar a diferença entre poesia e poema. Bom, quando trata de poesia, a poesia no sentido etimológico da palavra, né, etimologia da palavra, é artística, veja, ele vai além do poema. Então a poesia não está apenas presente nos poemas, ela também nos objetos, nas paisagens, nas outras formas de expressão. Você pode ter uma obra de arte, assim, existe um poema sendo feito ali, a poesia sendo feita ali, né? Então vejam, não necessariamente a poesia só remete ao poema. O que é o poema? Então, vamos ver, poema sim, o poema é bem específico, o poema é um texto literário que é composto de versos. Então veja, a poesia ela pode estar em outras formas de expressão das artes ali. Já o poema não, o poema é um texto literário. Então, se perguntar alguma coisa para vocês nesse sentido, né? O poema ele é escrito em versos, é grupo, em estrofe. Vamos ver isso aí. Ano passado, vocês já trabalharam no início lá da introdução da literatura, provavelmente devem ter trabalhado com esses aspectos, assim, né? Mas vamos estar relembrando, já que nós estamos trabalhando aí questão de vestibulares, né? Vamos estar relembrando algumas coisas. Primeiro, o verso. O verso vem do latim, que é a linha escrita, versus, é a linha escrita. Então, cada linha do meu poema é chamado de um verso. Os versos compõem uma estrofe. Então, a junção dos versos vão compor uma estrofe. Tá? Então, eu tenho o verso, que é a minha linha da escrita. Se eu juntar ali essas linhas, né, essas linhas, os versos ali, eu formo, esse agrupamento me forma uma estrofe. É uma lembrança rápida daquilo que vocês já viram. Bem, tipos de versos. Tipo de verso, eu posso ter versos de 3 tipos de versos, provavelmente. Os versos regulares são aqueles que seguem a mesma medida, tem a mesma métrica, né? Por isso que estão escritos ali. ISO, que é igual, métrica, mesma métrica. Tá? Versos livres. Aqui um detalhezinho interessante. Quando vocês viram na aula BNCC, eu comentei com vocês que no romantismo, eles usam versos livres. Então, o que é verso livre? Eles são chamados heterométricos, ou seja, eles são diferentes, possuem uma medida diferente, a métrica é diferente. São versos irregulares. Então, eles fogem lá, lembram lá do que eu falei para vocês, que é a fuga daquela razão do modelo clássico, a fuga do modelo clássico, eles vêm para um modelo diferente. Então, como é que eles fazem isso? Versos heterométricos, não são isométricos, versos que usam medidas diferentes. Interessante isso. Lembrando lá, também eu falei para vocês dos versos brancos, né? Porque lá tinha um rigor. Quando você fala em outras escolas, ali com o ARCA de outras escolas, você tem um rigor ali, você tinha a medida certa ali, e além disso, que tinham que apresentar determinadas rimas, né? A rima tinha que estar presente ali. Aqui os versos brancos são versos soltos, são aqueles que não apresentam esquema de rima, né? Eles não têm a mesma medida de rima ali. Então, isso é uma coisa interessante também dos poemas do romantismo. Características vocês já podem tirar aqui também. Tá? Eu falei lá, não especifiquei o que era propriamente cada um dos tipos de versos, mas aqui eu estou destacando para que vocês também tenham esse complemento daquela nossa aula da BNCC ali. Beleza? Você está relembrando os fatos anteriores. Outra coisa interessante, então, vamos aqui, eu comentei com vocês lá na nossa aula do BNCC, quem quiser tirar alguma dúvida, dá uma olhadinha lá. Mas aqui, ó, posição ao clássico, eu acabei de falar agora aqui, né? Uma das coisas ali que tinham, né, que você vai observar, é que a arte romântica ela rompe com as muralhas lá da corte. Ela ganha as ruas da cidade. Por quê? Com a invenção ali da imprensa, né, você tem uma capacidade maior de estar colocando esse material para outras pessoas. Isso também tem um custo menor. E as pessoas começam a ter acesso a essa produção. E o público começa a ter acesso a essa produção. Então é aquela quebra aquele formato tradicional. Antes era escrita, só a corte que tinha direito, só os nobres tinham
Aqui aparece a burguesia começa a ter acesso às produções, começam a ler mais, o folhetim começa a aparecer, e com a produção dos folhetins, que eram pequenas novelas, assim, o povo começa a se interessar e há uma procura, e começa esse desenvolvimento nesse período do romantismo também. É interessante essa característica. Outra característica que tinha, que eu falei para vocês, também o individualismo, né? Lá eu não destaquei tanto o individualismo, mas a questão do eu, do egocentrismo, né? Os românticos eles tinham essa necessidade de formas de manifestação da sua individualidade, de mostrar seus sentimentos. Como é que eu vou mostrar meus sentimentos? O meu eu, né? Isso vai aflorar mais o meu egocentrismo, aquele egocentrismo dos autores. O autor ele quer ser o centro do universo. E quando ele faz isso, ele começa a mostrar isso, aquela fuga da razão. Ele perde aquela coisa da razão, foge da questão da razão das escolas anteriores e vem para essa questão do individualismo, do subjetivismo. Tá? Então, é outra característica importante que nós temos aí dos poemas românticos. Aqui, específico, eu falei de uma maneira geral, né? De todo o período romântico. Aqui, eu entro aqui com uma fase diferente, tá? Eu entro aqui já com a questão do poema propriamente dito. Muito bem. Subjetivismo, isso eu falei bastante lá também. O subjetivismo eu também trabalhei lá de uma maneira que os romancistas eles tratam os assuntos de uma forma pessoal, de acordo com a sua opinião sobre o mundo. O subjetivismo eles trabalham isso, os verbos na primeira pessoa. O eu está aflorescendo. Veja que é ligado à individualidade, subjetivismo, né? O indivíduo ele tem uma importância maior. O autor ele coloca o seu eu ali, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de criação. O artista romântico, o poeta, ele coloca toda essa questão ali. Tanto que na primeira fase do nosso romantismo no Brasil, eles fazem muito essa questão, por exemplo, ali, da lembrança da questão da infância, né? Ah, que saudades eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Veja, eu tenho da infância da minha vida. Ele lembra do período passado que ele era feliz, ele tem essa questão assim. Depois também nós vamos estudar isso adiante nos poetas românticos, a segunda geração, que é byroniana, eles vão trabalhar a questão muito dos infortúnios da vida, né? A pessoa da autocomiseração, de eles se colocarem até numa questão mesmo de depressão, eles se colocam por não ter um amor correspondido, e mesmo sentiam eles procuravam a busca da morte de uma mulher idealizada. Ele tem essa questão assim também, né? Então veja, é o subjetivismo, essa busca do eu, a busca de individualidade, né? Outro aspecto interessante, lá não destaquei muito naquela aula, nós vamos trabalhar aos poucos, mas a idealização, né? A idealização. Eu falei das características do nacionalismo, que influenciam também nisso, mas vejam, a mulher é vista como uma virgem frágil, quase que inatingível. Na segunda fase, eles veem quase como uma sombra, aquela mulher que eu não consigo alcançá-la, eu vejo aquela só a sombra, eu não vejo uma realidade. Depois isso vai mudando, mas ele tem essa idealização da mulher, né? Uma pessoa inatingível. O índio, aqui no Brasil, eu falei para vocês da primeira geração, ele é visto como um herói nacional. É como se fosse uma projeção lá dos cavaleiros, né? Dos heróis dos cavaleiros na Europa. Lá é o cavaleiro que simbolizava o herói nacional. Aqui no Brasil, os autores procuram o índio. O índio, né, você vai ver poemas como Iracema, ali você vai ter Juca Pirama, que vão retratar bem esses aspectos. Nós vamos trabalhando aos poucos isso também, né? A noção de pátria também é idealizada, né? Eu falei daquele poema, nós vamos trabalhar com isso também na Federal do Paraná. Vamos trabalhar muito com isso, a questão de Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, os poemas indianistas, que é a primeira geração que nós vamos trabalhar, bem colocado também essa questão da idealização. Sentimentalismo exacerbado. Bom, isso aqui né, é bem claro, né? Você trabalha com romance, você já lembra. Puxa, romance, eu lembro da questão da mulher inatingível, né? Do ser sentimental. Quando eu tenho um lado da razão, eu fujo, vou para o outro lado. Eu quero trabalhar com sentimentalismo, né? Ele vai se opor à questão da razão. Todos os românticos praticamente tinham essa questão das escolas literárias movida pela emoção, né? Pela fuga da razão, da saudade, da tristeza, da desilusão, aquilo que eu falei, né? Cada geração ali do nosso romantismo, dos poemas, eles vão trabalhar com isso, as saudades,
a tristeza, a desilusão. Os poemas vão expressar o sentimento do poeta, as suas emoções, é o relato da vida dele, né? Muitos nós vamos ver ali que tem autores, principalmente da segunda geração, que eles morrem muito cedo, né? Eles se entregam muito cedo, morrem muito cedo, porque eles levam a vida de uma maneira muito viver, né? Aquelas emoções o tempo todo, esse sentimentalismo, levando uma parte que não tem importância tanto sua vida, mas assim a sua poesia. Então, autores que morrem muito cedo. Nós vamos trabalhar com isso também no futuro. Natureza interagindo com o eu lírico, né? Então, veja, a natureza, ele expressa aquilo que o eu lírico está sentindo no momento narrado. Então, nesse caso, a natureza é diferente do que eu falei para você na questão do arcadismo. O arcadismo é a natureza era uma paisagem. O cara subia lá, via, que bonito, bucólico, que bacana que eu estou no campo. Aqui não. Aqui tem uma importância. No romantismo, a natureza interage com o eu lírico. A natureza funciona como uma expressão do espírito do poeta, que ele vai trabalhar, tem uma questão muito mais forte. Ele vai mostrar que a natureza tem uma importância muito maior lá no arcadismo. Veja que uma diferença grande, né? Então, se perguntar assim, a natureza na questão do arcadismo, diferente da natureza que nós vamos trabalhar na questão do romantismo. São situações diferentes. Por último, só para esclarecer aqui, né, o que é o eu lírico? Pode ser que vocês tenham esquecido durante esse período que ficaram um pouco afastados do estudo da literatura. O eu lírico, né, o sujeito lírico, o eu poético, ele é considerado a voz que se manifesta na poesia. Vou até dar um exemplo, é o eu, né? O eu ali. Olha só esse exemplo, a porta. Eu sou feito de madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho. Veja, o eu está ali. Eu abro bem cuidado. Eu abro bem prazenteiro, para passar a cozinheira. Veja, é o eu lírico. A importância do eu, a importância do autor. O eu lírico está ali se destacando na poesia romântica. Tá bom? Essa é uma lembrança para a gente poder trabalhar aí também. Então, acesse lá. Esse é um complemento, dizendo aqui um complemento da aula lá do nosso BNCC. A gente acrescenta mais algumas coisas, relembrando algumas coisas do passado. Vamos trabalhando juntos com isso. E à medida que nós vamos passando, vamos acrescentando cada vez mais. Tá bom? Fique com Deus. Se cuidem longe dos olhos aqui que nós estamos, mais perto do coração. Tá? Tudo de bom para vocês. Obrigado.